Amém, amém, amém. Música abençoada, né? Agora vamos orar por hoje pelo pregador, meu pai, Ramaia. Ai, ai. Então tá. Deus, eu quero agradecer hoje pela vida do meu pai e pela pregação que ele vai dar hoje para nós. Eu quero que cada palavra que saia da boca dele seja direcionada diretamente para nossos corações, que seja fértil. Que em nome de Jesus tudo ocorra bem. Obrigado, em nome de Jesus, amém. Obrigadão, cara. É uma bênção, meu filho. Glória a Deus. Irmãos, que culto abençoado, que culto gostoso. Pode se assentar, por favor. Que culto lindo. Sempre uma grande alegria poder participar desses cultos, desses encontros. E eu gostaria de trazer uma reflexão para essa noite, na casa do oleiro. Vamos, por favor, tem um texto bíblico, se tiver em casa, se puder abrir esse texto aí. Diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Eu quero abençoar você que está em casa também, nos assistindo agora pelo Facebook, pelo YouTube, que o Senhor possa alcançar a sua vida. Se conecte-se a nós agora. Vamos estudar um pouco a palavra de Deus e refletir. Aqui nesse texto, é um texto muito bonito, e surge então pela primeira vez a figura da olaria, a figura do oleiro. Você sabe o que é oleiro? Às vezes eu estou falando aqui, você está pensando e imaginando que é uma coisa. Oleiro não produz óleo diesel. Oleiro produz e fabrica vasos. Porque às vezes eu estou falando aqui, né, irmão, nós vamos desenvolver esse tema, você está achando o tempo inteiro que o cara está fazendo óleo. E, na verdade, ele produz vasos. Então, olaria é aquele lugar onde, na época, produzia os vasos de barro, e o oleiro é o artesão. E a gente já ouviu tanto sobre essa história. A figura do oleiro, representando aqui Deus, e a figura também do vaso, né? Veio até aquela expressão, ô vaso, isso é um vaso, vem daí. A gente canta sobre essa passagem também, muito conhecida, tem hinos, tem louvores. E o contexto, eu quero falar um pouco do contexto, mas eu não quero, hoje, focar no contexto. Porque ao pregar uma palavra, você pode pregar o contexto que ela foi escrita, você pode pregar o texto como o texto, você pode pregar palavras do texto, tudo isso são ferramentas para pregação. Nessa época, então, Deus chama o profeta Jeremias, porque o povo estava vivendo um desvio moral, espiritual. Deus, então, levanta Jeremias para que desse o recado ao povo, para que restaurasse aquele povo. E o Senhor, então, chama Jeremias. E é um fato muito interessante, já que aqui é um culto de jovens, Jeremias era jovem. Logo no início do capítulo de Jeremias, capítulo 1, versículo 1 ali, Jeremias fala para Deus assim: Deus, eu sou muito jovem, eu sou muito criança, eu não consigo levar à frente essa missão que você está me pedindo, é muito para mim. E Jeremias é chamado também de profeta chorão, né? O profeta que clama por Israel, que ora por Israel, é empático com o povo. Deus responde para Jeremias e fala assim: ô Jeremias, não se preocupe com a sua natureza, com o que diz respeito à sua idade, eu sou contigo. Abra a boca que eu vou encher sua boca. Não tenha medo, te colocarei à frente de milhares de pessoas, de várias nações. Não tenha medo. Então, essa é uma reflexão para nós que somos jovens. Não tenhamos medo. Se Deus te chamar, não se preocupe, Ele vai te munir
com toda a informação, sabedoria, estratégia para você, para o seu ministério, para a sua casa, para a sua família. Então, jovens, não criem pânico, como diz o Chapolin Colorado. O que esse texto diz? Falou no meu coração e eu espero poder transmitir essa mensagem para vocês. O que o texto está falando? Primeira coisa que quando eu li esse texto veio à minha mente assim de forma muito latente, foi a questão de processos. Deus trabalha com processos. E esses processos, quando são respeitados, Deus faz a obra na nossa vida. E isso para qualquer situação. Deus é um Deus organizado. E a gente deve respeitar cada etapa. Quando a gente não respeita os processos e as etapas, a gente fica frustrado. O resultado que você esperava não chega. E hoje, não sei se você sabe, irmãos, nós estamos vivendo uma geração de pessoas frustradas. Cada vez pessoas mais frustradas. E a frustração vem de onde? Exatamente de querer queimar a etapa. Eu quero falar isso. Respeitar o processo, respeitar as estações. Eu não sei, você é camponês, você que é do campo, não sei se você já ouviu essa história, você que é da cidade, você pode ter a melhor semente para você plantar. Mas se você plantar ela no tempo errado, não vai dar. Você pode ter a melhor semente. Você tem que respeitar as estações. A Bíblia fala que tudo que você planta nasce. Mas se você tiver uma boa semente e plantar numa época ruim, não vai nascer. Isso é natural, é da natureza. Existem estações que promovem certas plantas. E é isso que a gente tem que respeitar. E tem muita gente fazendo coisas fora do tempo. Quer dizer, exemplos, mudando de cidade sem estar no tempo. Mudando de país, o país aqui está ruim, eu vou me mudar de país. Sem planejar, fora do tempo. E aí, dá com os burros na água. Você tem gente mudando de emprego sem necessidade. Não é tempo. Ou às vezes é o tempo. A Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Mas a gente tem que ter essa noção. E tem gente mudando de igreja sem precisar mudar de igreja. Tem gente que vive assim a vida inteira. E quando a gente não respeita o processo, você não cresce. E quando a gente respeita o processo, vem uma coisa muito legal, um reflexo disso. Resiliência, resistência, capacidade de suportar qualquer situação. E o que isso tem a ver com Jeremias? Quando a gente olha esse texto, verso 1, Deus fala de forma extremamente didática. Ele fala para Jeremias assim: Jeremias, vá à casa do oleiro e ali eu vou te mostrar e falarei a minha mensagem. Aí eu te pergunto, por que Deus não fala para Jeremias na casa que ele estava? Por que Deus fala para Jeremias, vai lá Jeremias, na casa do oleiro? Porque Jeremias precisava desse recurso visual. Ele precisava ir lá e ver aquela cena, aquela coisa acontecendo. E Deus ensina e sempre ensinou de forma pedagógica. A gente vê hoje a ciência moderna, a ciência pós-moderna, a ciência contemporânea. Você vê aí Paulo Freire, né, que é um grande professor, e ele fala exatamente do ensino didático. Deus já ensinava lá atrás, no Velho Testamento, forma didática. A gente vê isso, recursos visuais, e Deus está falando ali para Jeremias, vai lá que eu vou te mostrar. Jesus também aplicava essas técnicas, maiêutica. Jesus era craque nisso, ensinar dessa forma. Uma vez chegaram para Jesus e falaram, bom mestre. Aí Jesus falou, por que está me chamando de bom? Ele já respondia com perguntas, para fazer o cara pensar. Então Jeremias foi para a casa do oleiro. E o que ele viu? Nem o oleiro fala nada, nem o Jeremias fala nada. E aquela cena acontecendo se torna uma mensagem para Jeremias. Tem gente que precisa que Deus fale. Tem gente que precisa que Deus fale alto
para o cara entender, para o cara sair do lugar. Tem gente que com uma vírgula entende a frase inteira. Tem gente que entende uma situação só de ver. Já entendi. E é isso que a gente tem que ficar ligado. E aqui, Deus levou Jeremias para que ele visse essa cena. E a cena é exatamente essa. Eu vou simular uma cena aqui, tá? Aqui está o oleiro trabalhando, tipo aquelas máquinas de costurar antiga, que você vai pisando, e aquele troço vai rodando. O oleiro pega o barro, põe aqui e começa a trabalhar o barro, formando o vaso. Jeremias está aqui, olhando, fala nada. Ele só está olhando. Jeremias encosta na porta e olha. E ao olhar, o oleiro trabalhando o vaso. Qual o material que o oleiro usa? Qual? Fala alto, irmão. Barro. Eu te pergunto, esse barro aqui, matéria-prima, é boa ou ruim? Ruim. Muito bem. Por que é ruim? Porque a palavra de Deus, quando a gente lê, diz que o vaso se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. O vaso se quebrou. Isso é muito importante a gente entender. Verso 4. Mas o vaso de barro que ele estava formando se quebrou em suas mãos. E sabe qual que é o problema, irmãos? Tem muita gente confundindo o texto, achando que o oleiro é que quebrou o vaso. Na verdade, o vaso se quebrou. É reflexivo. A gente canta a música errada. A gente canta a música a vida inteira errado, aquela música, aquele louvor. Eu quero ser, Senhor, um vaso amado. Como é que é? Senhor amado, como um vaso nas mãos do... Quebra minha vida e faz-me de novo. Mentira. Deus não quebra ninguém. Deus não está aqui no mundo para quebrar a vida de ninguém. Deus é o oleiro, Ele constrói vasos. Ele não quebra nada. Uma vez Jesus estava chegando numa cidade e queria armar o acampamento dele, pediu para os discípulos, vai na frente, acha um lugar para mim lá. Os discípulos foram na frente, não acharam lugar, ninguém quis receber Jesus. Aí os discípulos voltaram indignados, Jesus, deixa eu orar para cair fogo naquela cidade, para destruir aquele lugar, para quebrar aquele povo. Jesus falou, eu não vim para quebrar, eu vim para salvar. Então, Deus não quebra, Deus restaura, Deus salva. Deixa eu contar uma outra coisa para você. Não é o oleiro. O defeito não é a habilidade de construir. O defeito é a matéria-prima. É a gente, que é o barro. É a gente que se quebra. Deus está aí para restaurar. Então deixa eu contar a segunda coisa aqui. O que quebrou não era vaso. Era barro. Na forma de vaso, mas não era vaso. E é isso que Jeremias está vendo ali. Não está pronto? Parece que está pronto. Parece vaso. Tem forma de vaso, mas é barro mole. Não tem capacidade de resistência. Não consegue suportar nada. Você conhece alguém assim? Pensa aí. Parece vaso, tem forma de vaso, tem tamanho de vaso, mas é mole. Tem jeito de vaso, mas não está pronto. Quando é que fica pronto esse vaso? Quando o oleiro diz que está pronto. É o oleiro que comanda o negócio aqui. O vaso, que não era vaso, que era barro em forma de vaso, se quebrou. Que a gente lê no verso 4. Mas o vaso de barro que ele estava formando, quer dizer, não estava pronto, se estragou-se em suas mãos. E quando isso acontece, pela lógica nossa humana,
Olha mais uma mensagem aí. Você está lá construindo o vaso, bonitinho, pega a aguinha, o vaso se quebra. Pela lógica humana, o que a gente faz? Descarta aquilo, joga fora. Vamos pegar outra massa. Não foi isso que Jeremias viu. O que o oleiro fez? Pegou a mesma massa e refez. Deus está falando assim: enquanto tiver nas minhas mãos, no meu controle, eu não desisto. Essa era a mensagem que estava sendo passada ali. Se necessário refazer, e refazer, e refazer, Jair, eu vou ficar aqui, eu tenho o tempo que eu quiser. Deixa eu te falar uma terceira coisa. Está cheio de gente que quando fica no formato do vaso, no tamanho do vaso, acha que está pronto. Se olha no espelho, se vê bonitão, cheio de si, fala, eu sou o cara. Você está parecendo um vaso mesmo, mas você não tem resistência, você não tem resiliência, capacidade de suportar, porque você ainda é mole. Então o oleiro nunca vai colocar algo precioso dentro de um vaso mole. Se você colocar algo dentro desse vaso que é mole, gente, pensa, esse negócio mole vai aderir o que você colocar dentro, vai deformar o vaso. E Deus não é um Deus que quebra, Deus é um Deus que constrói. O tesouro, como Paulo disse, nós recebemos um tesouro que foi colocado num vaso de barro. O tesouro não nos pertence, o tesouro é de Deus. Então Deus nunca vai te dar algo que te agride. Deus nunca vai te dar algo que te machuca. Duvide de quem se acha vaso. Porque quem se acha não é vaso. É barro em forma de vaso. Vaso que está pronto não fala nada. Ele vive. Olha só, quero falar uma historinha para você. Eu conheci um jovem. E esse jovem, 1994, 26 anos, né? Ele aceitou um desafio, mudar de vida. Em 1994 ele falou assim, eu aceito esse Jesus que todos estão dizendo aí, como Senhor da minha vida. E naquele dia, irmãos, esse jovem foi pego de um lamaçal. E o oleiro começou. E botou essa massa suja, cheia de pedras, na roda. E começou a moldar. E foi moldando. E foi tirando as pedrinhas, os pedregulhos, o capim que foi chegando do mato. E à medida que ele ia moldando, falou, agora, poxa, esse vaso vai ser grande, hein? O oleiro, quando está construindo o vaso, ele já está arquitetando. Esse vaso aqui vai ser grande, vai ser bonito. De repente, tinha uma pedra ali naquele vaso. E ele continuou. E aí esse jovem foi passando por várias experiências. Uma delas foi abrir na casa dele uma célula. Ficou 5 anos ali, ficou 2 anos como líder em treinamento. Aí depois de 2 anos de líder em treinamento, ele assumiu a liderança da célula. Eu estou fazendo barra aqui, mas aqui não, é aqui. É aqui que... E ele assumiu a liderança da célula. 3 anos líder, 4 anos líder, 5 anos líder de célula. E ele se achou vaso. Eu estou pronto. Não estava nada. Toda hora caía e quebrava. Aí Deus deu a ele mais oportunidade. Não, a célula acabou, beleza? Mas lá na igreja, vamos botar ele para cantar. Tem um grupo aí, tal de irmão. Vamos botar ele lá naquele grupo. Vaso de novo. E de repente, mais uma sujeira. Mas o oleiro não desiste, irmão. O oleiro não desiste até ficar pronto. Esse jovem chamava Ramai Avalias. É uma benção, irmão.
Mas chegou uma hora que o vaso estava grande já. Está bonito esse vaso. Já está na hora de fazer teologia, né? Vamos estudar. Foi estudar teologia. 2 anos. Formou em teologia. Está pronto o vaso. Está mole ainda. Espera. Tem forma de vaso. Tem aparência de vaso. Tem altura de vaso. Mas ainda não é vaso. Está mole. E é aí que a gente tem que ter pessoas experientes ao nosso lado. Eu tenho um pastor chamado Rubens, um homem de Deus. Se estiver me assistindo aí, meu sogro abençoado, sou muito grato pela sua vida. E é o meu mestre, é o meu mentor, mas é o meu freio também. Calma, não está pronto, espera, calma, tem jeito de vaso, mas está mole ainda. A importância de você ter pessoas experientes do seu lado, pessoas espiritualmente, com essa visão espiritual a respeito das coisas de Deus, contínuo, com experiência, para que chega para a gente e fala assim, agora, eu falei que ele é meu freio, não falei? Mas eu te falo que ele é o maior acelerador do meu ministério. Porque ele me treina, ele está junto, me ensina. Então sou grato pela vida dele. Porque por mais que você ache que está te travando, você não está pronto. Tem um tempo certo para as coisas. O que você vai viver amanhã, irmãos? Eu vou chegar do lado de cá. Eu estou aqui por enquanto, porque aqui está na olaria ainda no vaso. Aqui, Deus está planejando sua vida e criando expectativas a seu respeito. Mas você não está pronto. Para você ficar pronto, tem que passar por um outro processo que eu vou falar agora. Você vai viver amanhã, o oleiro está fazendo agora, com expectativas, com promessas, com ideias a seu respeito, mas você não está pronto ainda. No verso 4, ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então é a vontade de Deus aqui, não é a nossa. E aí agora chegou um outro processo. Vamos passear na Bíblia aqui, Lucas 24, 49. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Então aqui, Jesus... eram os últimos momentos de Jesus na terra. Depois que Jesus falou isso, ele ascendeu ao céu. Foi embora para o céu. Então ele chega para os discípulos e fala, eu envio vocês, está falando com os discípulos, eu vou enviar vocês a promessa do meu Pai. Lembra que quando você faz o vaso, existem promessas para o vaso? Jesus falou, vocês vão fazer coisas maiores do que eu. Mas, tem um mas aí, fiquem na cidade, espere até que sejam revestidos do poder do alto. Então existe um processo. Vocês ainda não são vaso, vocês estão parecendo vaso, mas está tudo mole, à espera, aguarda, vocês não estão prontos, vai vir algo do céu que vai fortalecer vocês. Espera. Jesus estava dizendo exatamente isso. Para que aquilo que vocês irão viver, tem que haver o fogo. O processo precisa ser respeitado e precisa de fogo. O oleiro pegou o vaso e vem para o lado de cá agora. Ó. Aqui está o forno. Coloca aquela foto bonita do Espírito Santo aí. Tem um forno aqui. E aqui você abre o forno e tem fogo lá dentro. E aí o moleiro, põe esse vaso dentro do forno e trava o forno. O vaso está lá dentro do fogo, irmão. Esse talvez seja o pior momento do processo, o fogo. Talvez seja a fase mais difícil que a gente passa, porque queima.
E quando a gente sai da mão do oleiro e passa para viver esse fogo, a gente fica na solidão da fornalha. É aquele momento de espera. A gente já recebeu a promessa, mas não está pronto. Então, entre a promessa e você estar pronto, você tem esse tempo, que é o fogo. A gente precisa ter esse tempo, para que a gente tenha resiliência. E é só o fogo que vai nos tornar fortes e firmes. Seca a nossa massa e a gente vai ficar resistente para receber de Deus aquilo que Ele planejou para você. Só que muita gente, nesse momento, pica a mula, porque o cara acha que Deus abandonou ele. Poxa vida, me formei em teologia, gosto, tenho liderança de jovens, mas Deus não vai me ordenar pastor? Fiquei no forno, irmão. 3 anos no forno. E eu conheço gente da igreja que se formou em teologia e entrou no forno junto comigo. Pediu pinico. Saiu da igreja, porque não aguentou esperar o fogo. Pastor, não me dá oportunidade. Estou aí no ministério há anos. Dentro do forno não existe murmuração. Uma vez que você fechou o forno, aqui você pode restaurar o vaso a qualquer momento, qualquer hora. Quebrou, restaura, quebrou, restaura, quebrou, restaura. Aqui, ele já está pronto, quase. Botou dentro do forno, fechou. Você tem um timer. Você não pode abrir o forno, senão desanda. É igual o bolo, você bota o bolo lá dentro, você não pode abrir o forno, senão o bolo murcha. Então você tem que ficar esperando ali. Aqui tem hora de entrar, mas você não sabe a hora que vai sair. Você tem que esperar o cronômetro. É o tempo de Deus. E é aí que muita gente desiste, porque está sem paciência, não sabe. Agora eu vou te falar um segredo. O que os discípulos fizeram? Vamos ler, continuar lendo o texto aqui. Esse espaço do tempo. O que os discípulos fizeram? Lucas 24, 52. Então eles, quem? Os discípulos. Adoram. Isso aqui é logo depois do que Jesus falou com eles. Vão para Jerusalém, espere que algo vai acontecer. Então eles, os discípulos, o adoraram e voltaram para Jerusalém com grande... Eu não ouvi o que você falou. Com grande alegria. E permaneciam constantemente no templo, dentro do forno. Eles foram embora chutando pedra, pelo texto que a gente leu aí. Eles foram embora xingando, eles foram embora murmurando, eles foram adorando, louvando e com alegria. E ficaram em Jerusalém, não sei quanto tempo, mas muito tempo. E nada estava acontecendo. Silêncio espiritual. Está dentro do forno. Mas, mesmo nada acontecendo, a palavra de Deus diz que eles estavam no templo todos os dias, adorando, louvando e alegres. Porque eles sabiam que isso é parte do processo. Atos, no capítulo 2, passou-se um tempo. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Eles estavam onde? Dentro do forno. Todos os dias. Que era o templo. E de repente veio do céu um som, como de um vento, e encheu toda a casa. Que eles estavam dentro do forno, irmão. Vocês estão percebendo? Na hora que abriu a porta do forno, entrou um vento impetuoso. E eles viram o que parecia línguas de fogo. O vaso está pronto, irmão. Você pode dar glória a Deus? O vaso está pronto. Agora é hora de encher esse vaso. Deus não vai te encher se você não estiver pronto. Entendeu isso? O que aconteceu a partir dali?
Os discípulos, os apóstolos saíram transformados, saíram prontos, cheios do Espírito de Deus. É vaso agora, é hora de encher. É hora de encher. Então lá em Jeremias, Deus mostra esse processo todo para dar a ele uma mensagem. E a mensagem que Deus passou a Jeremias é a seguinte: está vendo esse oleiro aí? Está vendo tudo que aconteceu aí? Percebeu esses processos todos aí? Sim, percebi. Então agora vai a minha mensagem para você, Jeremias, falar para o povo: eu sou esse oleiro. Eu sou esse oleiro. Como barro nas mãos do oleiro é o meu povo, Israel, porque eu quero restaurar esse vaso. Então, eles iam sofrer de alguma forma, porque restauração nunca demora mais. Deus ia pesar a mão sobre aquele povo, não ia destruir o povo, porque Deus não é um Deus que destrói, mas Ele reconstituiu aquele povo que estava em pecado. Então isso aconteceu lá. Agora com os apóstolos, o que aconteceu? Assim que o processo acabou, estão prontos, os apóstolos criaram e instituíram a igreja de Jesus Cristo. E graças ao vaso pronto, nós estamos aqui hoje. Exemplos de Pedro. Pedro, nesse processo, Jesus construindo Pedro, formando Pedro. Pô, vai ser um grande vaso. Sobre essa igreja, você vai ser um grande vaso. Mas até aqui são ideias. Aí Pedro sempre deslizava. Aí Jesus: sai, Satanás. E vamos de novo, e vamos construir Pedro. E Pedro está pronto? Parece vaso? Parece. Está grande? Está grande. Pedro, hoje eu vou ser pego. Eu não deixo. Afaste de mim, Satanás. Vamos de novo. Pedro. Jesus foi pego. Pedro tira a espada e arranca a orelha do outro. Olha como é que Pedro era aqui, irmão. Aí vem para Pedro para cá. Pedro pronto. Ele sai. A sombra de Pedro curava as pessoas. Ele sai. E um dia ele vai dar uma palavra lá. 3.000 pessoas aceitam Jesus. Vocês estão vendo a diferença? Nós somos vaso. Vaso resistente. Vaso com um propósito. Você não é vaso mole. Você é barro duro. Amém? Pode vir para cá, Juan. Eu não sei qual que é a etapa que você está vivendo. E eu quero aplicar essa palavra hoje para você. Eu quero que você se torne um vaso maravilhoso. Um vaso forte. Um instrumento verdadeiro nas mãos de Deus. Mas para isso você precisa cumprir algumas etapas. E é importante cumprir essas etapas. Senão não vai dar certo. Então não saia aí de qualquer jeito reclamando. Às vezes você está dentro do forno e você não sabe. Eu quero te dizer o seguinte: tenha calma, tenha paciência, que a sua hora vai chegar, irmão. A oportunidade lhe vai ser dada. Amém? Glória a Deus. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, palavras novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso a teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor.